Oi, vai começar frente a frente com o Bernardo. Olha, porque você vai perder, hein? Que legal estar com vocês. É uma alegria muito grande novamente apresentar esse programa frente a frente com o Bernardo. É isso aí. Hoje eu estou recebendo em estúdio uma pessoa especial. É um professor, fala pra caramba, por isso que é professor de oratória. E além do mais, é um coach espetacular. É uma entrevista que vale a pena. Hoje, com muita alegria, eu recebo Mauro Henrique Toledo, também conhecido por... Mauai. Mauai, exatamente. Isso. Então, gente, que alegria te receber, que alegria poder conversar um pouco mais. Faz muito tempo que eu não te entrevisto. Sim, já temos Seja muito bem-vindo ao um estúdio. ano. Um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos aí explorar essa conversação, que a gente sempre tem uma alegria de conversar, de criar esses temas, de falar dessas questões de comunicação. E estamos falando de cada vez mais sobre comunicação no tempo de hoje, com tanta sociedade altamente conectada, tem muito tema para a gente falar e que é importante das pessoas ouvirem. O mundo hoje está mudando. Antigamente prevalecia mais o ato. Hoje prevalece mais a comunicação do que o próprio ato de fazer. Porque se você não comunicar, é como você não ter feito. Tem uma frase que eu costumo dizer que não basta ser competente, é preciso mostrar que você tem competência. Exatamente. E aí a importância da fato. comunicação. Eu acho que isso é fato. Falando em comunicação, qual a melhor forma de se comunicar? A melhor forma, Bernardo? A melhor forma de se comunicar é aquela comunicação que de alguma maneira cria um vínculo. É aquela comunicação que não só transmite uma informação, mas que de alguma maneira consiga modificar o comportamento ou acoplar comportamentos, né? Fazer um acoplamento estrutural entre essas duas pessoas. Uma que se comunica, a outra que recebe a comunicação e como isso se dá na sinergia, no entendimento, na compreensão da mensagem. A comunicação ela não é uma via de mão única, eu não falo e o outro entende. Eu falo e entre duas pessoas, se for um interlocutor, existem ruídos, existem dificuldades de compreensão, existem problemas de linguagem. Então o comunicador ele tem que considerar que a comunicação só se dá quando atinge, quando de alguma maneira o outro consegue se modificar e compreender e aí ter noção do que o outro, esse que se comunicou, está falando. Então tem muito a ver com sinergia, com conexão, com acoplamento mesmo, estrutural. Por que as pessoas carregam esse medo de falar em público, de se comunicar? Eu tenho algumas teorias, tá? A minha maior teoria é um pouco, digamos assim, existe um certo culto do academicismo, da questão do saber, do conhecimento e principalmente da questão hierárquica. Então, geralmente, o medo de falar em público ele vem ou desse exagero de achar que o conhecimento é só para alguns, e aí essa pessoa que se sente inferior, ela fica com medo de dar a opinião dela. E por outro lado, as questões hierárquicas. Eu acho que quando a gente lida com uma sociedade que tem muita autoridade, essas pessoas também se sentem um pouco inferiorizadas. Então eu acho que o medo vem do medo de opinar, do medo de dar a sua opinião. Isso eu acho que é a base um pouco desse receio de dizer alguma coisa, de estar errado, de ter uma exigência de um julgamento muito pesado sobre alguém que se pronuncia. Então eu acho que precisamos quebrar isso. Cada vez mais o meu trabalho é as pessoas compreenderem que não é um problema de liderança, é um problema de... Precisamos de mais líderes, de mais pessoas que se pronunciem, de mais pessoas que falem. Os tímidos precisam sair da toca, precisam ter coragem de expressar e falar o que eles sentem e o que eles acham da vida. A comunicação está se tornando muito engraçado. Eu já tenho mais de 30, já passei alguns de 30. Eu também. Certo? Mas no meu tempo, quando eu era jovem, universitário, existia uma coisa, era falar. Se você tinha algum problema subjetivo, você tinha medo, insegurança, mas você falava. Sim. Bem ou mal você se expressava. Hoje, a nova juventude, a tal da geração Y, tá?
Hoje não se fala. Eu vejo a comunicação, aqui a gente vê muito bem isso. Hoje a pessoa não liga para outro, manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp. Eu, por exemplo, que tenho um pouco mais de idade, eu já tenho dificuldade. Eu não sei mandar o WhatsApp. Porque, pô, eu tenho um problema para resolver com você, eu tenho que conversar com você. Não é dizer, estou com um problema. Aí você responde, qual? Aí eu te respondo. Isso não é uma comunicação eficiente. Como que você pode, se você vai fazer, é isso que eu tenho curiosidade que você me ajude. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. O que você convence a pessoa que está te examinando? É você falar, você dizer. Então agora você vai fazer uma entrevista de emprego, você manda um WhatsApp. Você não é aprovado. As pessoas têm que falar, elas têm que conversar. E como fazer isso? Essa pergunta ela abrange muitas coisas interessantes. Do ponto de vista da comunicação tecnológica hoje, que a gente vai chamar de rede digital, vamos chamar de mídia digital, porque uma coisa é a mídia digital, que é o Facebook, que são essas mídias. Outra coisa é rede social. Rede social são pessoas. Eu, você, temos uma rede social, você deve conhecer amigos, ou seja, rede é gente se conectando, gente conversando. A mídia é outra coisa. Aí a gente entra na questão, vamos dizer assim, o WhatsApp, o Facebook e essas mídias, a gente pode pensar e postar. A gente pode editar o que a gente quer dizer. Então a pessoa te mandou uma mensagem, você fala, bom, aí você pensa com você, fala, aí vai lá e não gostei, apaga. Então, quer dizer, há uma edição do seu pensamento. Você tem tem gente que não tem, já manda de prima e já dá problema. Mas você tem a oportunidade de pensar no que você vai falar. E claro que o anonimato também faz as pessoas não pensarem no que falam, porque como elas não estão sendo atingidas, não estarão sendo julgadas, porque elas estão por trás, né, escondidas nesse anonimato, elas falam o que querem, sem pensar nas consequências. Essa é um detalhe que essa tecnologia digital, de alguma maneira, traz para a gente, pensando a tecnologia, a informação na comunicação, nas mídias digitais. Por outro lado, nós temos essa coisa da rede social, onde, por exemplo, aqui, conversando com você, é óbvio que eu não tenho, talvez na edição dê para cortar alguma coisa se de repente eu falei uma bobagem ou errei alguma coisa, mas eu não tenho essa preocupação. Pelo menos eu não tenho comigo, porque eu estou sendo muito franco com você, você é uma pessoa que me recebe bem, eu não tenho um discurso pronto que de alguma maneira vá ser perigoso, eu não estou subvertendo nada. Nós estamos falando de comunicação. Então essa relação que é a conversacional, que é a relação que nos coloca neste momento, o que está conversando aqui? Está conversando o corpo, está conversando a minha linguagem e a minha emoção. Tudo isso está falando, portanto eu estou sendo analisado por quem está assistindo em todos esses aspectos. Como meu corpo fala, como minha voz está falando, qual o tom de voz que eu uso, ou seja, o presencial, esse ao vivo, que para quem está vendo não é ao vivo, é gravado, mas nós dois aqui, nós estamos trocando essa coerência, corpo, emoção, linguagem. No trabalho com, vamos dizer assim, com preparação de pessoas para trabalharem em empresas, o que o empregador vai ver? Ele vai fazer essa entrevista e vai perceber se o corpo da pessoa, se as emoções dela, se a linguagem dela estão de acordo com o discurso de valores que a empresa precisa. Então essa pessoa, quanto mais próxima os valores dela com os valores da empresa, melhor para ela entrar na cultura da empresa. Por isso que quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é importante que você estude a empresa que você quer trabalhar. Isso eu acho fundamental. É fundamental, porque senão eu vou ter ali um entrevistador que ele sabe o que a empresa quer e eu chego lá e pode ser que eu não esteja preparado dentro dos valores que a empresa precisa, dentro da organização, porque é uma adequação de comportamento para a empresa. E é o que a empresa espera de você, engajamento, para que ela possa ter produtividade e, de preferência, hoje se fala muito em ser feliz na empresa. Quer dizer, você e os jovens hoje são assim.
Eles querem algo que isso motive, que seja uma causa. Eu quero ganhar bem, eu quero benefícios, eu quero trabalho, eu quero oportunidade, quero carreira, eu quero ser respeitado dentro da empresa. E a empresa, quanto mais talentoso esse profissional é, mais a empresa quer esse profissional para si. Então, na entrevista de emprego, uma dica que eu dou é isso: estude a empresa que você tem interesse, os valores, porque pode ser que de repente ao estudar esses valores, você que é candidato, você perceba que alguns valores da empresa não batem com você. Aí você vai ter um conflito. Os costumes estão mudando muito. Mudam. Antigamente você ia fazer uma entrevista de emprego, qual a primeira coisa? Vestimento. Você tinha que ir com paletó, gravata, socialmente perfeito o teu vestimento. Se apresentar em imagem fantástica. Hoje a coisa não está bem assim. Há muitos segmentos, principalmente no ramo de informática, que o cara vai com um bonezinho virado para trás, de bermuda, e o diretor da empresa está de bermuda e de camiseta. Isso, se você contasse, todo mundo levava como piada há 20 anos atrás. Então eu acho necessário, você é muito feliz quando você fala, o candidato tem que saber qual é o nível da empresa. Se é uma pessoa altamente tradicionalista, tal, numa empresa de jovens, de informática, que mais muda os costumes, não adianta ela ir fazer lá. Porque o cara vai estar de chinelo e de bermuda. E ele vai lá de paletó e gravata, vai ficar... Não vai se coadunar. Parece que está em outro mundo. Parece que está em outro mundo. Agora, eu acho, uma outra coisa paralelamente a isso, eu acho que nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo com a nossa juventude. Eu acho, principalmente, tem que incentivar as pessoas a falarem. Eu acho que isso está muito ligado a você. Sim. Você está entendendo? Está muito ligado. As pessoas não podem continuar vivendo dentro de um casulo, só escrevendo. Uma pessoa, por exemplo, sobe de nível na empresa, ela vai ter que falar. O tempo inteiro. Ela vai ter que falar. Ela não pode continuar. Ou ela vai ter muita dificuldade de subir na vida. O que você acha sobre isso? Nossa, é um tema bastante, vamos dizer assim, tem oportunidade para a gente pensar muitas coisas. A minha preocupação com a juventude, sinceramente... Você não vê tão feia a coisa? Eu não me preocupo com isso. O que me preocupa realmente hoje, levando a conversa para um caminho que tem a ver com comunicação, só que de alguma maneira a gente amplia, é com essa polarização da política. Porque o que está acontecendo? Uma sociedade como a nossa, com dificuldades de entendimento sobre questões políticas, quando a gente começa a polarizar direita e esquerda, isso acaba virando o assunto dos conflitos, o que acontece? O nosso capital social vai para o espaço. Por quê? Porque as pessoas... Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele é cineasta e compositor, músico, talento. E ele tem a ideologia dele. Então, o que acontece? Toda vez que, de alguma maneira, eu questiono a questão dessa polarização esquerda-direita, ele, de alguma maneira, ele coloca uma provocação para mim, como se eu estivesse... que eu não tivesse ideologia, que eu não quero o melhor para as pessoas. Eu falo assim, sinceramente, eu sou uma pessoa cada vez menos ligada a ideologias. Eu tenho feito um trabalho... ainda? Existe. Entre PT, PMDB, PSDB. Existe porque são Hoje eu acho que partidos, né? A incompatibilidade está em quem rouba mais. A corrupção existe. Isso... Em quem rouba mais. Há tempos atrás o PT era o símbolo da corrupção. Hoje você pega o partido PSDB, ultrapassou o PT a nível de corrupção. PMDB, estão todos envolvidos. Então, existe a corrupção. E a corrupção, se a gente entrar numas de falar assim, nós vamos limpar o Brasil da corrupção, que é um pouco, às vezes, essas pessoas falam, não há como, gente. A democracia, ela não existe como uma utopia. A democracia, ela é suja. A democracia tem impurezas. Se a gente falar assim, vamos acabar, nós vamos virar tudo santo.
E não existe isso. Então, agora, a minha preocupação com a questão da comunicação dos jovens é quando essa polarização passa a ser o mais importante do que a integração sobre outras coisas. Eu poderia muito bem falar com pessoas livrando a ideologia, falar sobre inovação, falar sobre empreendedorismo, falar sobre novas possibilidades de comunidades participativas, colaborativas, falar do capital social que nós temos, que gera abundância de pensamentos novos, de ideias novas, mas não, aí a política vem e fica a briga, direita e esquerda. E eu acho que esse é o problema. Esse é o problema. Isso me preocupa, porque agora nós temos a eleição para 2018 e pelo que eu estou vendo, a coisa está caminhando um pouco por aí. Então eu, sinceramente, eu tenho buscado não fazer da questão política uma coisa tão importante assim. Eu acho que a representatividade do Brasil, do jeito que está, já perdeu um pouco. Eles estão tão desmoralizados que eu quero mais me preocupar em falar com empreendedores, falar com gente que precisa criar, gente que quer fazer empresa, gente que precisa falar em público, essas lideranças espalhadas pela comunidade, pelas pessoas. Um programa como você faz, vir aqui falar um pouco disso, sabe? Porque existe uma sociedade extremamente rica de ideias e de possibilidades, de oportunidades, que às vezes essa coisa política acaba distanciando as pessoas. Então isso não é bom. Então a juventude não me preocupa do ponto de vista dessa vasta possibilidade, essas vastas possibilidades de criação, de criar mundos novos, de sair desse mundico polarizado político e que fica essa coisinha de brigar e criar inimigos e essa coisa. Isso eu acho um desperdício. Olha, está batendo dentro daquilo que eu penso. Só que eu acho, pelo que eu tenho visto, tanto na televisão quanto na rua, as pessoas hoje, eu acho que elas não estão tanto levando a esquerda e a direita como uma frente prima. Ah, que bom, que bom. As pessoas, que bom eu que acho você que tá vendo elas estão coisa de saco cheio. Estão de saco cheio. Você vê, hoje, tem muita se for gente para de saco 2018, cheio. Não vai ter ninguém votar. Mas vai ter muita militância. É uma análise que a gente pode fazer em função de algumas coisas. Mas tudo bem, nós estamos falando de broadcasting, nós estamos falando das redes, do você que é um homem de comunicação. É uma coisa para se pensar. Eu acho que a gente tem que falar disso, só que tem que falar disso abrindo-se para possibilidades de se livrar de determinados essa coisa de militância, sabe? De tomar cuidado com isso, porque militar é guerra. Militância vem de guerra, vem de organizações militantes, que aí, claro, cria o inimigo e aí polariza e aí vira conflito ideológico, aí ninguém se entende, aí fica uma briga. Eu vou te pedir licença, sim, por mais que eu não queira perder esse assunto, mas nós vamos ter que fazer um pequeno break. Vamos lá. Gente, nós voltamos rápido, no máximo em 1h30. Não? Já.
a minha família e a família BCC Television desejam à sua família um Feliz Natal e um próspero Ano Novo! Eu falei que era rapidinho ou falei que era demorado? Não, 1h30 é brincadeira, só demorou 3 horas. Ah, não? 1 minuto? A produção está me corrigindo. É 1 minuto só, mas eu já estava com saudade de vocês. Vamos voltar à entrevista, que está muito gostosa. Esse cara é um cara que tem uma cabeça, uma inteligência muito grande. Então, vamos falar uma coisa. Vamos falar um pouco das relações na diversidade de público. Sim. Você já tocava nesse assunto anteriormente, quando você disse dos jovens, da questão do boné, do tecnologia, de como essas questões dos diversos públicos. E é isso, há hoje uma liberdade maior. Né? Eu lembro que banco era um espaço onde as pessoas iam de gravata, não há muito tempo. Era obrigado, cara de terno. Aí depois fizeram aquela sexta-feira que podia tirar as empresas já, sexta-feira era dia de bermuda. Eu acho que hoje em dia o profissional, ele é muito mais cobrado pela competência dele de resultados que ele traz do que propriamente os trajes que ele veste. Concordo. Obviamente, nós temos que considerar que quando você vai se apresentar em público, por uma questão como a gente tratou de corpo, de voz, existe vamos dizer assim, você, quando vai se apresentar diante de uma plateia, você é julgado por essa plateia. Você é analisado por essa plateia. Então, óbvio que a sua roupa, antes de você começar a falar qualquer coisa, a sua roupa a pessoa já vai olhar para o seu sapato, já vai olhar. Óbvio, é natural que a gente olhe. Por exemplo, você vai fazer uma palestra de chinelo. Você pode fazer, se você for surfista, bem-sucedido, e pronto, você vai do jeito que você quiser. Mas a sua fama pode preceder o julgamento das pessoas. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, bem-sucedida, isso já vai fazer uma diferença quando você for se apresentar em público. Os caras já vão falar, nossa, ele é o cara tal, que já fez tal, que já tem uma história tal. Então, isso já é uma maneira de influenciar. A roupa, neste caso, eu conheço pessoas que são personal stylist. São pessoas que trabalham exatamente isso, como vestir o estilo daquela pessoa, descobrir o meu estilo, o seu estilo e falar assim, olha, eu acho que você, pelo que você fala, fica legal uma roupa assim, vamos vestir. Música faz isso, os artistas fazem isso, vão se apresentar a banda. Eu lembro que eu tinha banda de rock, ainda trabalho com música e tal, mas eu tinha uma banda, então o que era? Nos anos 80 tinha que tirar foto da banda, porque era o cabelinho, porque era a roupa. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, vai direcionar para aquele público que você pretende atingir, que é o famoso público-alvo. Quem é o seu público? Para quem você fala? Então, tem ainda eu acredito que nós devemos ter um certo cuidado com a maneira que a gente se veste quando você vai... Se eu vou falar para executivos, é importante que eu coloque uma roupa adequada para aquele ambiente. Isso não significa estar fingindo ser outra pessoa. Significa respeitar o ambiente que você vai falar, respeitar aquelas pessoas que estão ali. Né? Não posso ir de qualquer jeito. Toma até a liberdade de dar um exemplo. Você, se você for falar, pegando um pouco do que você falou, para surfista não tem problema você ir de bermuda. Agora, você não pode ir num jantar social ir de bermuda. Você agride as pessoas. Você, em vez de ser bem visto, você passa a ser uma pessoa extremamente mal visto. Sujeito indecente. Então, aí eu coloco o seguinte, a expressão é, não que você não possa, né, se é permitido pelo restaurante que você entre. Não é conveniente, boa. Não há necessidade de fazer. Você quer provocar isso para quê? Será que precisa? Será que não tem coisas mais importantes para você descobrir naquele ambiente do que querer ser um rebelde simplesmente para mostrar? Sabe, eu acho que existe uma questão aí, não uma questão de bom senso, mas existe uma questão de liberdade, você pode ir como você quiser.
Mas é adequado? Será que é legal? Pensa um pouco, entendeu? O que você quer ganhar com... Ou assim, tipo, qual que é o seu objetivo? Você pode ir como você quiser num restaurante, ainda mais se você tiver dinheiro, você vai no restaurante. Mas, e aí? Sabe, é uma questão de normas, de regras, de respeito, que de alguma maneira a gente deve pensar. Deve pensar. A convivência social. Você não vive ilhado sozinho. Você vive numa sociedade. Você vive numa então sociedade. Você tem que se adequar, se posicionar dentro daquilo que as pessoas costumam falar. Esse é um tema muito delicado, principalmente a gente que trabalha com vendas. Porque o que é a venda? Vender não é só trocar serviço por dinheiro, trocar produto por dinheiro. Vender é muito mais que isso. Vender é, de certa maneira, você passar a ter confiabilidade. Você ser uma pessoa confiável por alguém que confia em você e que vai, a partir do momento que confiou em você, que você tem credibilidade, ele sabe que você tem capacidade de resolver um problema dele, aquela pessoa vai confiar o dinheiro dela, a vida dela, para quê? Para que você possa ajudá-la a resolver o problema dela e ficar mais motivada a viver melhor e ser mais feliz. Então a questão da influência e da persuasão, que eu acho que aí entra a questão de venda, de falar em público, entra a questão de liderança, entra tudo isso, isso precisa ser pensado, como é que você influencia. Não como manipulador da mente do outro, mas como é que você se conecta com os outros? Para isso, uma conveniência, um respeito, um ouvir, escutar o outro. Porque, claro, se você não se colocar no lugar do outro, que é a base da empatia, você nunca vai criar esse respeito. Você vai achar que você fala e o outro vai aceitar. Não é. Nós, pessoas humanas, nós comportamentalmente, a gente se acopla, a gente cria um novo mundo na conversação. Eu venho com a minha história, você tem a sua história e a gente cria uma nova história juntos. Eu acho que é essa beleza da interação, da comunicação, que deve considerar o respeito à diversidade e à legitimidade do outro. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu queria, em que pé está adorando o que você está falando, que você está sendo de uma felicidade, de uma grandeza muito grande. Oh, meu querido, obrigado. Eu tenho um problema que as pessoas vão me cobrar. Eu vou procurar emprego. Tá? O que eu faço para conseguir esse emprego? Dá umas dicas de como eu posso agir para conseguir um emprego. Desde a apresentação, como me portar, o que falar, ser simpático ou ser sério. Dá umas dicas práticas de como eu posso conseguir um emprego. Eu acho que a primeira coisa é currículo, né? Eu acho que hoje em dia, currículo. E currículo focado. Não adianta falar assim, o que você quer trabalhar? Qualquer coisa serve. Qualquer coisa não adianta. Se você procurar qualquer coisa, você vai encontrar qualquer coisa. Então, a especificidade. Você quer trabalhar no que e em que empresa? Eu acho que a partir deste momento que você faz um currículo determinado para aquele cargo e aí você começa a buscar as possibilidades dentro desse mercado, vamos dizer, dessa área que você trabalha, eu acho que essa é uma prospecção importante. Só que o currículo só não basta, porque é o que você está falando. Feito o currículo, a gente tem que também buscar outras coisas. Por exemplo, amigos que conheçam áreas. Tem que ativar sua rede social. Ativar sua rede social. Quem trabalha, quem conhece, quem faz. O trabalho de comunicação e de divulgação e de promoção, de marketing pessoal, o tempo inteiro ele está sendo feito. E por isso a importância de saber falar, de saber conversar, de saber ligar, pegar um telefone, olha, eu quero isso, definir especificamente o que eu quero trabalhar, onde é, com que média de dinheiro, quanto eu quero ganhar. Tudo isso são coisas importantes para você buscar uma vaga dentro daquilo. Ontem eu estava assistindo uma palestra, eu tenho um trabalho, recentemente eu estou participando de um grupo, que é um grupo de empreendedores que se reúnem uma vez por semana. E esse grupo tem 50 empreendedores e toda semana a gente se reúne para fazer uma apresentação e todo mundo se conhecer. É um grupo de referências de negócios.
Muito interessante, porque na verdade é um grupo que se reúne, são vários empreendedores e eles vão se conhecendo, ou seja, fortalecendo laços, para quê? Para que um referencie o outro. Então eles vão fazendo esse tipo... É a rede social. Por quê? Porque esses laços vão ficando fortes, eles vão vendo que você tem credibilidade, que você é uma pessoa de confiança e eles indicam. No caso de procurar emprego, a mesma coisa. E ontem, no nosso encontro semanal, tinha uma palestra de um dos membros, o Braulio ele é um headhunter, e ele fez uma palestra sobre a coisa da recolocação. O quanto você precisa se preparar como marketing pessoal. Buscar sua rede, ativar seus contatos, ter LinkedIn, entrar no Facebook, ter um bom currículo, buscar seus amigos. Olha o quanto precisa. E ele me disse, na palestra dele, ele fez uma informação muito legal, que ele falou assim, que muitas das vagas nas empresas são vagas ocultas. A gente não sabe que as empresas precisam. E tem espaço para isso. Então, o cara que é candidato, ele precisa ser um vendedor de si mesmo. Porque ele tem competência, ele estudou e tudo isso. Só que aí é o que você falou. Como ele se vende? Porque... Esse é o principal. Sem isso você não consegue. Porque o cara pode ser um excelente médico. E pode ser um cara que tenha dificuldade de ir num congresso, falar. Por quê? Porque ele vai ter visibilidade e ele precisa passar credibilidade, autoridade, conhecimento, que seria episteme, até mais, né? Opinião, declaração, afirmação, cases de sucesso, histórias de que ele trabalhou com não sei quem. Como é que ele constrói isso? Essa é uma habilidade de comunicação que falar em público eu chamo de oratória persuasiva. Persuasiva é deixar sua marca, deixar claro para aquela plateia que você, além de ser competente, você é uma pessoa de confiança. Então esse é o detalhe. O emprego é a mesma coisa. Hoje as pessoas procuram muito esses cursos online. O que você acha disso? Você acha que funciona? É bom como complemento, mais necessário? O que você vê? Como você vê o curso online? Eu vejo assim, Bernardo, o que é uma sala de aula, vamos dizer assim, do tempo antigo? Vamos pensar, o que é uma sala de aula? Um professor que tem um conhecimento e ele chega lá, todo mundo senta, aí ele começa blá 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 blá, aí ele instrui, botou tudo na cabeça da galera e a galera precisa de alguma maneira absorver, repetir aquele conteúdo, transmissão de conteúdo cognitivo, vamos dizer assim, não é aprendizagem, é ensinagem. Vamos chamar de ensinagem é isso. Decora aí, né? Conteúdo. O que está acontecendo na internet hoje? Descobriram agora esses professores ou essas pessoas que têm esse conhecimento que agora eles podem atingir mais pessoas fazendo curso via online. Tudo bem, pega esse conhecimento, vai para trás de uma câmera e manda ver. Não tem interação. Então, uma coisa... Você está tocando onde eu queria chegar. Uma coisa é a ensinagem, a transmissão de conteúdo, essa coisa cognitiva básica, onde você depois testa respostas, tá certo, tá errado, tá. Isso é ensinagem. Agora, quando a gente começa a falar de aprendizagem, então o curso online, de certa maneira, é uma sala de aula, só que aberta para mais pessoas. É importante? Extremamente importante, porque o conhecimento é importante. Conhecimento ajuda as pessoas a refletirem sobre os seus mundos, sobre as suas incompetências, sobre as suas dificuldades, para que elas mudem o comportamento e melhorem por si só. Perfeito. Agora, ambientes de aprendizagem é diferente. Ambientes de aprendizagem é o que nós estamos vendo hoje, quando a educação começa a ser pensada do ponto de vista da troca. Cada pessoa tem o seu mundo e na nossa interação nós vamos criar coisas diferentes, nós vamos ter outro fluxo. Vai ser diferente dessas dinâmicas de ensinagem que de alguma maneira é só repetição de conteúdo. Então a aprendizagem, ela pressupõe
a interatividade, a conectividade, é isso que traz a riqueza, pressupõe uma certa aleatoriedade, pressupõe criatividade, pressupõe fluxos, que é o que a gente geralmente tem numa conversação com outras pessoas. Então, importante, curso online, importante. Eu, inclusive, estou pegando o meu conhecimento do falar em público para lançar agora um curso de como perder o medo, como vencer o medo de falar em público, onde eu vou trazer conteúdos que falem da neurologia, da neurociência, de como funciona o nosso cérebro, como é que a gente pode se preparar perdendo o medo e quebrando essas barreiras para você ampliar a sua comunicação. Que coisa triste. Nosso tempo está acabado. Ah, acabou? Já terminou já. São assuntos que eu gostaria de ficar o dia todo conversando, mas não dá, certo? Porque eu sempre falo na televisão, ela é implacável. Se passar do tempo, a produção te corta. Mas eu acho que nós falamos de bastante coisa. Mas tinha muita coisa ainda que eu queria te perguntar. É. Eu queria que você, numa pincelada, você falasse o que você deseja para finalizar o programa, dar novamente, em que pese está aparecendo na tela, o teu telefone, o teu e-mail, um meio de as pessoas se comunicarem com você. Então, encerra a entrevista. Tá. Eu gostaria de destacar o meu site, que é o querofalarimpublico.com.br. Neste site, neste blog, tem artigos e tem semanalmente, tem vídeos que eu gravo sobre o tema comunicação, interação, falar em público, vendas, ou seja, como a nossa comunicação pode ser melhorada para você ter melhores resultados, tanto financeiros quanto também resultados de rede, de confiança e de melhorias para você. Esse site eu convido vocês a visitarem e a gente interage. Entrando no site, você vai entrar na nossa página do Facebook, na página e tem meu WhatsApp, quem quiser também perguntar para mim. Qual é o seu telefone? Meu telefone é o... Do WhatsApp? Do WhatsApp é 11 996173637. Eu gostaria de dizer o seguinte, o nosso processo de coach de comunicação, ele pode ser feito online também. Eu faço isso já com alguns clientes. Você esteja onde você estiver, se você tem uma palestra para fazer, você me liga, a gente cria um programa de conversas via internet para você estruturar o seu negócio, para você pensar especificamente, ou seja, como é que você se localiza dentro deste mundo para você prestar um serviço, para você Eu queria um favor teu. Repete teu telefone. Tem muita gente que saiu correndo para pegar o telefone, um papel para escrever. Repete teu telefone. É o 011 São Paulo 996173637. Liga e a gente interage e conversa. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado você, Bernardo. A entrevista foi sensacional, muito gostosa. Espero que vocês tenham recebido e gostado, porque eu gostei. Se quiser ampliar, liga lá, entra no site, a gente vai. Tem o Facebook hoje, se comunica. Ele é uma pessoa extremamente aberta, totalmente, de fácil diálogo, que vai atender vocês com muita alegria. A vida para mim é esse fluxo, a gente precisa fluir, criar, inovar, é conversação, é comunicação, é interação. Gente, o programa acabou, não tem jeito, terminou. Agora, antes eu queria mandar um abraço muito grande para os nossos amigos do Japão, a colônia brasileira lá, em Osaka, em Kyoto, que é uma das cidades mais bonitas que eu já conheci, Tóquio. Queria mandar um beijo muito grande para vocês. Obrigado pela audiência, mas agora não só o pessoal do Japão, daqui de outros países que nos acompanham. Acabou. Fui.